O método clínico centrado na pessoa é uma forma de abordagem que o médico de família e comunidade utiliza, que para o paciente que pensa em ser atendido por um médico de família, é muito importante que ele entenda como funciona esse método. E para os colegas médicos que não sabem nada de medicina de família e quer aprender um pouquinho, esse seria exatamente a pontinha principal que seria legal de aprender da medicina de família e comunidade. Eu, quando aprendi sobre o método clínico centrado na pessoa, foi quando caiu minha ficha, assim, e eu pensei, é isso. Esse é o diferencial do médico de família e comunidade. Então, vem comigo para vocês entenderem melhor. Ele é dividido em 6 pontos principais. O primeiro ponto é onde a gente diferencia a doença e a experiência que o paciente tem com a doença. Que você tem que avaliar com o paciente por que ele está te procurando, o que ele está sentindo, o que ele espera como ajuda sua. Eu viro para o paciente e falo assim, você entende a sua doença? Entende o que ela significa? Por que você acha que você desenvolveu essa doença? Vou pegar um exemplo. O paciente com diabetes, às vezes acha que ele teve essa doença porque a mãe dele teve, a avó dele teve, então era o destino, ele ia ter, a ordem natural da coisa. Já tem o paciente que entende que talvez seja por causa do estilo de vida que ele levou até ali. E tem o paciente que às vezes vai achar que não, que é pura sorte, uns têm, outros não, e azar do destino. Entende como é importante você entender o que o paciente sabe sobre aquilo? Será que ele sabe que é uma doença grave, mesmo que seja silenciosa? Qual a expectativa que ele tem com aquela doença? Ele acha que tem chance de cura, que não tem chance de cura, que vai tomar o medicamento por um tempo e passar, que não, que é pro resto da vida, que depende dele mudar algumas outras coisas além do medicamento. Então, tem vários pontos que você precisa entender como que o paciente chega para você mudar isso. E uma coisa que eu gosto bastante de trazer nesse ponto é a diferença principal entre estar doente e se sentir doente. Percebem a diferença? Só na troca da palavra. É a doença e o adoecimento. Como que esse paciente se sente com essa doença? O que essa doença causa na vida dele? Limita a atividade de vida diária? Torna o humor dele mais deprimido? Torna ele uma pessoa mais dramática, mais sensitiva, mais emotiva? O que essa doença faz ele se sentir? Acho que esse é o ponto X da questão. E aí, depois disso, vem o ponto 2. Que já é mais conhecido, assim, no mundo da medicina de família e comunidade, que seria olhar para a pessoa como um todo. Isso é bem mais conhecido, né? Olha para o paciente além da doença, ele é um todo. Então, qual o contexto familiar desse paciente? Qual o contexto ambiental? Por exemplo, um paciente de saúde mental ou dependente de álcool. O pai era dependente de álcool, ele viveu numa situação que era assim, ele tá passando por problemas no trabalho, ele tá passando por problemas de relacionamento. Como que é a família? A família apoia essa questão, essa doença? Vai dar suporte? Ele tem uma rede de apoio? Tudo isso são pontos importantes para avaliar na hora de pensar num plano terapêutico para o paciente. O próximo ponto seria o ponto 3, que eu particularmente amo e acho muito importante, que é a decisão compartilhada, o plano compartilhado entre o profissional da saúde e o paciente. Isso é uma coisa que eu costumo colocar muito em prática e para mim funciona muito, porque existem situações que não tá em livro. Existem opções terapêuticas que vai para o caminho A, vai para o caminho B, e não adianta o médico vir e te dar uma receita prontinha e achar que essa receita vai servir da mesma forma para o Joãozinho, para a Mariazinha e para você. Não,
você tem que saber que existe a opção A e B e você poder opinar e palpitar, porque da porta do consultório para fora é você com você mesmo. Então, o momento que você tem com o seu médico é o momento que você tem para mais aprender sobre como você exercer o seu cuidado. Então, é importante que você compartilhe a decisão do seu cuidado, da sua terapêutica escolhida. O seu médico tem que saber que às vezes você vai preferir A do que B, que às vezes para você vai ser mais fácil colocar em prática A do que B. Às vezes B é a primeira linha, mas não é boa para você. Então você escolhe A. E aí, isso já entra no ponto 4, que é isso que eu falei. Você aproveita a consulta para aprender ao máximo sobre como cuidar de você. Ponto 4 é promoção e prevenção. Então, o médico tem o dever de exercer uma educação em saúde com o paciente. Ensinar ao máximo sobre a doença para ele e como vai ser daqui para frente, o que pode acontecer, o que ele pode fazer de diferente por ele. Você, paciente, tem que aproveitar essa consulta para aprender como cuidar de si mesmo. E aí, com isso, você vai estar evoluindo para o ponto 5, que é uma relação de vínculo entre o paciente e o profissional da saúde. Aqui, eu acho que a palavra-chave é empatia. O médico tem que ter empatia. Ele tem que entender a situação que aquele paciente se encontra, procurar entender, ou no mínimo respeitar. Aqui o médico vai deixar de lado todas as suas crenças, ideologias políticas, realidade, contexto, tudo que ele acredita e tudo que ele viveu não é o mesmo que aquele paciente viveu. Então ele tem que tentar se colocar um pouquinho no lugar daquele paciente, ou pelo menos não julgar. Estabelecer uma relação de confiança, tem que ser um ambiente seguro para o paciente, um ambiente confortável, um ambiente que ele pode se expor sem julgamento. Tem um exemplo muito claro que eu gosto de citar. Como médico de família, tem que olhar para a criança, para a mãe, para o pai. Então, às vezes, o atendimento direcionado à criança não é só na criança, é na família toda. Então, às vezes vê uma situação que aquela criança está sendo mal cuidada, dá para ver que ela está sendo mal cuidada, está com uma higiene precária, está com outras questões. E aí o médico não vai simplesmente acusar os pais e falar, vocês têm que melhorar nisso e pronto. Ele vai tentar entender o que está acontecendo. São pais inexperientes que não tiveram a devida atenção até passar com você, até passar comigo, no caso. É uma mãe que está numa situação de depressão pós-parto, é uma gravidez que não foi planejada, está sendo muito difícil para ela não está tendo rede de apoio, o pai não ajuda, ou o pai ajuda, mas trabalha o dia todo, não tem vó, não tem ninguém mais para ajudar. O que está acontecendo com aquela família para estar refletindo essa situação nessa criança? É ter empatia. Eu não sou mãe, eu nunca passei por uma situação de depressão pós-parto. Então, eu não tô no lugar dessa paciente, mas eu posso tentar entender como ela se sente. Eu posso tentar entender o quanto é difícil e que não é culpa dela. É uma situação que ela também tá sofrendo, também tá passando por dificuldades, antes de eu começar a atacar ela e julgar ela, que péssima mãe que ela é. Nossa, ela tinha que cumprir um papel melhor. Isso é crucial para o estabelecimento de vínculo, que também é tão importante na especialidade de medicina de família e comunidade. E por último, o ponto 6 seria ser realista. Seria aqui o médico entender que o plano que ele tem que passar para aquele paciente tem que se adaptar à realidade do paciente. Às vezes a condição financeira não é a ideal no momento, ou, por exemplo, um paciente em situação de luto, o médico às vezes pensa que ele teria que falar sobre aquilo para melhorar. E o paciente às vezes não está no momento de falar sobre isso.
Ou um paciente em situação de violência que não entende que tem que denunciar ou que não quer expor essa pessoa que está cometendo violência com ele. O médico tem que entender que às vezes não é o momento de abordar o tema. Às vezes o paciente chega com 6 queixas na consulta. E aí você vai virar para ele e explicar: olha, realmente você tem muitas queixas, mas hoje eu percebo que, em especial, a gente precisa dar uma maior atenção para essa queixa em específico. E aí, depois de melhorar isso, numa próxima consulta, num retorno, a gente vai abordar esses seus outros temas. Não é que, não, eu vou cuidar só do que eu quero. Não, eu tenho que ser realista. Às vezes eu não vou conseguir atender um paciente que tem muitas demandas em uma consulta única. E às vezes, melhorando o ponto principal, fica até mais fácil de melhorar os outros pontos com aquele paciente. Então, isso precisa ser muito claro para o paciente, precisa ser realista com o paciente. Falar: ó, eu vou só até aqui, é só até aqui que eu consigo te ajudar, e esse é o plano para o futuro. Então, tudo isso para ter um atendimento mais humanizado. É olhar o paciente além da doença. É estabelecer uma relação de confiança com o paciente. É dar autonomia para o paciente exercer o cuidado dele, porque é ele com ele mesmo. E o médico, além de diagnosticar, tratar, fazer exames, precisa também exercer a educação em saúde.